Tudo bem, gente? Eu sou o Beto e eu tô gravando esse vídeo aqui, esse conteúdo, para trazer um pouco desse meu conhecimento sobre aprender a programar com inteligência artificial nesse mundo de IA, né? Então, eu quero trazer uma perspectiva de fundamento de computação, da base, para que realmente se instigue aqui a curiosidade para aprender mais em detalhes sobre como é que de fato a gente cria programas de computador, software, usando essas ferramentas de IA, né, da melhor forma possível, com o melhor entendimento possível e de uma forma que seja robusto, que fique bem feito. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre um pouquinho de ciência da computação, porque o objetivo desse vídeo ele é instigar essa curiosidade sobre como é que a coisa é construída por debaixo dos panos, como é que de um prompt pode surgir realmente programas que resolvam problemas do mundo real. E eu estou vindo nessa direção de sensibilização e consciência sobre os fundamentos de computação, como é que é esse processo da evolução da programação, até que eu vou trazer algumas coisas que eu percebi nesse processo de programar com IA, né? Então, para a gente começar, eu queria inicialmente trazer de onde é que veio tudo isso. Como é que, por exemplo, você fazer uma pergunta para o chat GPT da vida, o que acontece mesmo no nível mais baixo da coisa. E tudo começa com a eletricidade, com a física, com toda essa construção do computador, dos servidores, da internet. Tudo isso está ancorado na física mesmo, lá no elétron, que energiza e não energiza um bit, a representação do bit. Então, tudo começa daí. E desse processo, a gente vai para um primeiro conceito sobre essa energia, porque o computador, todos os circuitos ali, eles são basicamente uma grande máquina de orquestrar, organizar energia, fluindo ou não fluindo, para que isso se represente em dados, em processamento, em armazenamento, tudo. E a forma com que tudo é representável, todos os dados existentes no digital, é o bit, BIT. E essa unidade, essa menor unidade de informação do digital, de um computador, ela literalmente pode representar qualquer coisa, uma imagem, uma música, um vídeo, qualquer coisa, programas. E isso é interessante porque a partir do momento que a gente tem isso, a gente organizou, né, as pessoas da engenharia da computação e da computação organizaram esses bits entendendo que existe algo chamado portas lógicas, e essas portas lógicas elas permitem com que instruções sejam dadas para o computador e que o bit ele passa ou não por essas portas lógicas e ele altera como se fosse uma grande calculadora. Então tudo começa daí. O computador ele tem esse fundamento da eletricidade, da representação da eletricidade na falta e na presença como bit, e desse bit a gente consegue fazer várias formas de interagir com uma máquina, que é matemática a princípio. E toda essa lógica ela é transcrita, ela é materializada nos transistores, né, que são esses componentes muito pequenininhos que fazem e compõem os componentes de hardware que a gente conhece como a CPU, que é o processador, a memória, por exemplo, a memória que é esse componente físico, né, que estrutura vários desses transistores, vários desses microcomponentes para que se registre informação de uma forma que essa informação seja acessada pelo processador de uma forma muito rápida. Então, essa é a função da memória RAM.
é auxiliar o processador nessa questão do armazenamento, porque o processador ele tem pouquinha memória, só a memória dos cálculos que ele está fazendo ali, considerando as instruções que estão chegando para ele. E a terceiro elemento, né, dessa formação de um computador é o armazenamento, né, o HD, SSD, que são esses componentes que armazenam armazenam dados por longos períodos, né, de forma permanente. E uma vez que a gente tem essa composição do computador, a gente pode pensar numa próxima abstração, um próximo conceito, que é como esses computadores conversam, né? Que a gente conhece hoje como internet, na verdade, são vários computadores conectados através de fios ou pelo ar mesmo, né? Através pode ser transferência de rádio, de telefonia móvel, Wi-Fi e em cabo por fibra ótica. Enfim, existem várias formas físicas de transferir informação, né? E esses computadores, basicamente, a internet é um bocado desses computadores conectados. Então, essa área, né? Esse subconhecimento da computação, ela é chamada de redes de computadores. Então, isso é mais um ponto e que faz a gente pensar, principalmente, sobre como essa história mesmo dos computadores, como essa máquina incrível ela foi construída através de abstrações, através de camadas, várias camadas que resolvem um pequeno pedaço de problema, o famoso dividir para conquistar. Então tudo tem sua camada, tudo tem sua abstração, desde a física do elétron, que é transformada conceitualmente, semanticamente, em uma unidade de informação, a menor possível, que é o bit, e a partir disso, com as portas lógicas que conseguem definir programações dentro dessa máquina, ela faz, se possível, construir componentes, né? Componentes físicos de hardware, processador, memória, armazenamento, e a partir desses componentes a gente consegue pensar em computadores, que vão realizar ali, rodar programas, realizar instruções que sejam úteis para alguma resolução de problema do ser humano. E aí até trazendo a internet como uma das aplicações, né, desse computador, porque ela permitiu que comunicação fosse algo feito de uma forma instantânea, independente da distância. Isso é incrível, isso é muito fascinante. E quando você interage com a inteligência artificial, basicamente ali está rodando bilhões de instruções e o processador e a memória, muita energia fluindo de uma forma quase que na velocidade da luz, porque é sobre a energia fluindo, né, dentro do meio ou próximo disso. E aí isso vai trazer a resposta a partir de toda essa computação. Então compreender isso realmente faz essa distinção, assim, traz um conhecimento a mais para quando você for usar a inteligência artificial agora, porque é sobre compreender que existem esses vários níveis de camadas, né? Até uma coisa dessa, como as LLMs rodarem, modelos que geram vídeos, áudio, modelos de interação de tempo real, tudo isso roda através dessa fundamentação dos computadores, desses fundamentos, desses conceitos de abstração, de divisão de responsabilidades muito pequenininhas. Então tudo isso é parte desse entendimento. E aí, trazendo agora para algo mais perto da programação, a forma com que a gente interage, né, com esses computadores, ela evoluiu de uma forma muito drástica, assim, ela evoluiu de uma forma muito diferente. Hoje a gente tem sistemas operacionais, a gente navega através de uma interface de usuário, através de IDEs, através de programação, através de agentes de IA. Mas lá antigamente, para que se fizessem programas de computador, realmente era uma coisa assim de máquinas que tomavam o tamanho de salas inteiras, né? Coisa absurda assim de espaço,
para você fazer muito, muito pouco com bytes, kilobytes de dados, conseguir esse nível de processamento e as coisas para rodar eram muito lentas, absurdamente lentas. Então, se eu for falar aqui do cartão perfurado, né? Que literalmente era uma pessoa, os programadores, né, da época, que tinha uma máquina que fazia essa perfuração nesses cartões, que basicamente eram as instruções que iam rodar nesse grande computador, esse computador gigante mesmo, que aí eram perfuradas esse código nos cartões e tipo, tinham vários cartões para um programa que fazia algo simples, isso era colocado na máquina e os operadores iam lá operar esses cartões dentro dessas máquinas para fazer um programa de computador rodar numa máquina dessa de cartão perfurado, um computador com essa forma de interação, né? E aí depois também o assembly, que já melhorou um pouquinho, que foi essa linguagem que era instrução de máquina mesmo, direto para o processador. Todas são, mas essa era a linguagem é uma linguagem de baixo nível, então a forma com que você escreve programas para o computador entender é uma linguagem muito mais alienígena do que qualquer outra coisa, assim. E à medida que as coisas foram evoluindo, a gente consegue perceber, por exemplo, o Python, o Java, JavaScript, enfim, C++, várias linguagens que apareceram justamente para ser essa facilitação de alto nível e que seja mais a linguagem com que se programa computadores esteja mais próximo da linguagem humana, para que o humano entendesse, porque ele conseguiria pensar em mais abstrações. Então isso é uma forma de você trazer algo com uma facilidade nessa interação, sem que você precise pensar em cada instrução do processador, e as linguagens trazem esse aspecto semântico na facilidade, né, de você criar um programa. E junto com essa evolução, né, das linguagens, veio a engenharia de software, que nada mais é do que uma sub-área desse estudo da computação, que fala sobre como é que a gente faz sistemas a partir de programas que sejam confiáveis, que sejam testáveis, que sejam robustos o suficiente, escaláveis. E isso tudo veio com a engenharia de software, né? Trazer algumas boas práticas, algumas padronizações que ajudaram muito nessa construção desses sistemas, desses softwares, que, por exemplo, sistemas operacionais, que é um software super, super complexo, compiladores, e tudo isso são softwares que são camadas, né, de abstração que trouxeram cada vez mais esses elementos de facilitação para o entendimento do humano, mas que também trouxesse uma organização em relação a como essa interação aconteceria com o computador, né? E quando a gente pensa nessa próxima abstração, a gente pode pensar nessa abstração das inteligências artificiais do jeito que a gente conhece hoje. As IAs, elas já existiam assim, desde a década de 60, 50, 70, não sei exatamente, mas há muito tempo se estuda a inteligência artificial, toda essa área. E o grande gargalo sempre foi poder computacional. Quando é que os computadores poderiam chegar a uma capacidade de processamento absurda, de papo de petabytes, de muito mesmo, muito dado. E isso, em parte, permitiu o processamento, né, da criação desses modelos de linguagem, dessas LLMs. Também o fato de que a pesquisa evoluiu também, né? Então, quando a gente olha para o ChatGPT, que foi esse modelo que utilizou uma descoberta, uma pesquisa do Google sobre os Transformers para trazer esse conceito de LLM funcionar em um produto que foi amplamente divulgado, isso foi um processo de realmente o poder computacional e a pesquisa estarem nesse tempo, né, de fazer isso funcionar e a gente ter essa camada, essa nova abstração na computação, nesse universo de tecnologia que faz essa nova forma de interagir com um computador, nunca foi tão humana essa interação, né, através da linguagem. Então isso realmente é algo incrível, sair do bit para esse nível de abstração. Só dá para perceber como esse universo é fascinante, né? Como o ser humano
e pensa assim umas coisas fora da caixa, eu acho incrível. Mas a principal mensagem desse vídeo é sobre isso, é sobre como o que trouxe a gente até aqui, né? O que trouxe a gente até essa tecnologia que parece mágica na interação, mas não tem mágica. São dados, é energia fluindo e muito interessante tudo isso. Mas esse ponto da engenharia de software, dessas abstrações, de pensar como esses fundamentos foram estruturados, foram construídos para que chegasse até aqui nesse poder computacional, nesse nível de orquestração, dessa manipulação, dessa eletricidade que chega em várias camadas, rede com CPU, muito interessante mesmo, assim. E muito importante também a gente entender esse fundamento, né? Para que a gente consiga continuar programando nessa era de IA, mas com a consciência, né, do que está sendo construído ali. Então, beleza, a gente viu toda essa prévia, esse histórico, né, como as coisas estão estruturadas, mas como é que a gente aplica, né, tudo isso na prática, trazendo para esse tema, né, de programação com IA. E agora eu queria trazer sobre uma forma de a gente interpretar isso, como se fosse realmente uma parceria, um copiloto, a inteligência artificial, ela é ferramenta, ela não está nesse lugar de substituir o programador, porque o programador é quem toma a decisão final, é quem realmente é o guardião ali do que está sendo plantado em produção, o que está subindo, o que realmente está sendo construído, né? A intenção é do programador. Então, a inteligência artificial ela tem que ser encarada nesse lugar de cocriação e não de substituição, né? A IA não vai fazer as coisas por mim sozinha, porque, enfim, a gente está querendo construir com ela, né? Para que se chegue mais longe e não fazer com que ela substitua a nossa participação na construção das coisas, né? Com isso, eu queria trazer que eu olho que é mais assim interessante, importante nesse processo. E o primeiro conceito que eu queria trazer é o de dividir para conquistar. Então, o que eu percebo é que assim, né, a gente tem que ter, quando a gente está interagindo com inteligências artificiais, a gente tem que ter noção do que está construindo, está desenvolvendo. A gente tem que pensar em escopo, que é o tanto de informação que essa LLM usa para pensar, que a inteligência artificial não pensa. A gente tem que entender, e isso também é chamado de memória de contexto, né? Então, janela de contexto, perdão. E isso, a capacidade da LLM também influencia nesse aspecto. Mas dividir para conquistar está falando sobre como a gente realmente detalha o que a gente quer construir, porque quando a gente vai lá e pede um sistema completo para uma inteligência artificial gerar, existem muitas nuances sobre aspectos que ela não sabe, ela vai chutar, ela vai arriscar, e nisso ela alucina, não porque ela está fazendo algo que não se espera, porque a gente não detalhou o suficiente o que é o sistema, o que a gente espera daquele sistema, o que são esses requisitos do sistema. Então, dividir para conquistar é sobre realmente pensar no que vai ser pedido antes da coisa ser colocada para rodar. Então, esse papel de design do sistema é muito importante que seja algo do programador, porque a IA pode até ajudar, mas o que é esse sistema no final, quem que vai entender isso é o programador. Então, dividir para conquistar é sobre dividir essas pequenas tarefas mesmo, para que ela consiga, através do contexto, através da capacidade que ela tem, fazer isso com precisão, né? Com sucesso, com alta taxa de acurácia. E a gente pode falar sobre esses modelos mais parrudos, digamos assim, né? Mas a gente ainda tem que entender também que, sim, é sobre como usa também, né? A engenharia de prompt está aí para falar um pouco sobre isso e sobre como sobre como isso o que é pedido, em qual detalhes, porque você precisa dar essas informações para que
a saída seja precisa de acordo com a entrada que você colocou, né? Então, seguindo nessa construção, a segunda coisa da qual eu queria falar é sobre esse loop de ajustes, né? Toda vez que você está construindo algo, a não ser que você tenha um prompt muito bom e o problema não seja tão complexo, e você faça uma tentativa de one shot, né? Que é uma técnica de engenharia de prompt. É importante com que essa interação ela aconteça, né? De você perguntar por que algo não rodou, de você fazer o teste por você mesmo, que seja um teste, seja uma interação com a API, seja o front-end que você está testando. É importante que você faça esses testes manuais também nesse primeiro momento, né? Quando a coisa ainda está muito na construção, porque é a partir disso, desse ping-pong, que você vai até entender mais sobre o problema e que você vai chegar na versão que você espera. Isso conecta com o próximo tópico, que é a definição de pronto. E esse conceito ele fala sobre qualidade. Qual é a qualidade do que você espera? A partir dessa interação que você tem com o agente de IA, com o assistente de desenvolvimento de IA, né? O que é essa definição de pronto? É o que? É um teste que rodou? É uma suíte de testes que rodou? É uma especificação que você construiu e você traz? Então tudo isso é sobre entender qual é a qualidade desse código. Está legível? É seguro? Tem performance? Tudo isso são aspectos que você quer trazer nessa definição de pronto, do que você está construindo, né? Então, isso é outro ponto da engenharia de software também. Pensar nesses conceitos, nessas boas práticas que vão te dando uma metodologia, né, para trabalhar com programação. Como é que você programa e pensa sistemas, enfim. Antes disso, trazer de novo esse conceito de que você toma a decisão do que vai ser o sistema, do que vai ser o design. Claro que numa abordagem exploratória, enfim, experimental, você pode interagir nesse lugar e deixar tudo para IA mesmo, mas isso não pode ser considerado uma prática totalmente segura se você não está olhando para esses conceitos de qualidade, né, de todos esses outros elementos que fazem com que um sistema vá ao ar, um software, um produto de IA, qualquer coisa. Então é muito importante você entender o seu código. Tudo que a IA gerar é o famoso vibe coding, né? Que falam, né? O vibe coding é sobre essa programação que você está ali entendendo o sistema através de testes manuais, mas colocar um sistema em produção é outros 500, é outra história, é sobre mesmo ter uma verificação de hardness, de ver se está seguro, se está performático, enfim. Então é importante que se entenda o que a IA está gerando de código, você fazer essa revisão, você entender, é uma forma de você realmente ter domínio do que está se gerando, porque acontece dessas bases de aplicações crescerem, né, sendo feitas dessa forma vibe code, e a coisa ficar meio que sem um entendimento humano, e às vezes acontece alguma coisa que precisa ser alterada, um bug, enfim, geralmente quando esses sistemas vão para produção e isso explode mesmo, e aí ninguém entende onde alterar exatamente, só a IA entende, aí existe essa dependência, né, dessa tecnologia para programar. Então isso é algo que é sensível, né, quando a gente pensa mesmo em sistemas para produção. Então esse passa a ser um processo também de aprender, né, com ela, de observar, de através de conceitos difíceis, de códigos que ela tenha gerado, a gente entender mesmo que foi gerado ali no detalhe, pedir para a IA explicar, tudo isso faz parte desse loop, né, de pergunta, de resposta, que você vai aprendendo mais sobre o seu próprio sistema e sobre os conceitos que estão sendo aplicados ali por trás, né? Então isso também é uma coisa que traz para o programador o domínio do artefato de software ali, né? Do programa que está sendo construído. E é isso, né? Acho que compreender todo essas camadas, essas abstrações, ter essas interações claras na cabeça, e o detalhe aqui é muito mais profundo. Eu trouxe assim o raso da superfície do raso, tudo isso, de cada camadinha existe tantos outros conceitos que realmente compõem a coisa e fazem o entendimento encaixar e fluir
construir tudo isso, ser principalmente ciência exata, né? Matemática ali, física, incrível. E assim, muito interessante a gente entender, muito importante a gente entender tudo isso, mas esse conhecimento ele só vira resultado mesmo quando a gente coloca em prática, né? Então, quando a gente trazer esses conceitos do que eu falei aqui sobre programar com IA, trazer isso para um projeto que você esteja criando, um projeto pessoal, isso é a melhor forma de aprender, porque você está juntando algo que você realmente ressoa e você quer construir, porque você percebeu que para você é importante e é um assunto que lhe interessa. Enfim, existem várias motivações e a tecnologia pode trazer essa resolução, né? Então eu vejo, né, que existem já no conhecimento geral e a forma com que as coisas são feitas, assim, das pessoas fazerem os próprios projetos com exercícios, né, tipo, como eu reproduzo um Instagram, um YouTube, um Spotify, a interface, front-end, back-end, enfim. Eu acredito que tudo isso são formas muito interessantes de se aprender, mas isso são projetos genéricos, né? São projetos que, se você realmente quer demonstrar um entendimento ali a partir de um problema que você domina, isso é muito mais valioso do ponto de vista de pensar a capacidade de tirar a tecnologia do papel para colocar ela no mundo, do que o fato de reproduzir uma aplicação que já existe, apesar de que isso com IA hoje em dia é muito mais simples de fazer, né? Então, trazer essa lógica de programar com IA, mas para construir algo seu, algo que você perceba no mundo de dor, de problema, é o grande pulo do gato aqui que eu queria deixar como esses 2 centavos nesse aprendizado. Então, é sobre olhar para o mundo e pensar, existem vários problemas no mundo, de pequenos negócios, pode ser do lugar que você mora, e que tecnologia pode trazer possibilidades de solução, né? Então, pensando aqui, por exemplo, na questão de marketing, distribuição, se você conhece ou é a pessoa que cria conteúdo de alguma forma e quer entender como fazer isso em maior escala, é sobre entender que isso é uma automação que é possível, né? De você, por exemplo, construir criativos de postagens para o Instagram, para que você vá lá e poste, ou que você... Enfim, existem muitas formas de pensar isso de um lugar que a tecnologia traga ganhos, né? Traga ganhos para uma dor específica. Até aspecto de vendas mesmo, se você conhece um pequeno negócio que recebe muitos leads, muitos potenciais clientes, mas que a pessoa ali, o empreendedor, ele gasta muito tempo nessa filtragem inicial, né, dos leads. Então, trazer tecnologia para fazer isso, inteligência artificial, fazer um sistema, uma aplicação, é uma possibilidade de resolver um problema ali do mundo real, e que você vai estar trazendo algo que é muito maravilhoso como portfólio de aprendizado, sabe? Então, até questão de gestão mesmo de pequenos negócios, de plataforma que você pensar, qualquer coisa pode ser pensada aqui, qualquer coisa. Acho que o céu é o limite, que seja para algo que realmente vai construir. Então, tudo isso é muito potente, é muito maravilhoso, assim, a capacidade, né, que a gente construiu. E hoje está cada vez mais a parte de escrever código, criar programas, está muito mais sobre esse entendimento do que quer ser construído exatamente em detalhes, do que o fato do código em si, né, da capacidade de código em si. Então não é sobre refazer uma inteligência artificial do zero, né, programar com IA, é sobre usar o que já tem, esses pedaços de software que já existem por aí, é sobre entender como usar isso para construir o que se quer construir, né, para que se faça esse produto de IA, uma aplicação de IA, qualquer coisa. Então isso mostra que você consegue pensar como um engenheiro mesmo de software, uma pessoa que consegue pegar um problema, dividir para conquistar esse problema, entender o que é lógica de negócio desse problema. Então isso tudo, até que você tenha a versão em produção do sistema, isso tudo mostra que você está entendendo
como é que se constrói mesmo, como é que se programa com o IA, como é que se constrói sistemas. Então, esse é meu convite para vocês, assim, para que vocês usem o que eu trouxe aqui para realmente construir e de forma colaborativa. Acho que é sobre a gente aprender, tá ligado? Aprender tecnologia. Isso tudo é muito potente. Então, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau.